Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a sua vida que se inscreveu aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 9 do nosso primeiro trimestre desse ano que nós estamos estudando, essa maravilhosa lição. Deus trabalha em favor dos que nele confiam, né? Maravilhosa lição não, maravilhosa revista. A revista que nós estamos estudando. Então, você que é novo por aqui, né, e você não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente na cidade de Nova Rosalândia. Esta cidade fica no estado Tocantins. Nós estamos aqui pastoreando a Igreja Assembleia de Deus, né? Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde o campo é pertencente ao campo de Fátima, essa congregação é pertencente ao campo de Fátima, onde o pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, pastora Maria Ibanilza, aos quais já deixo aqui a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um forte abraço aos meus pastores. Também tem algo muito importante que eu quero passar aqui para você. Você que não é inscrito aqui no canal, se você gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal. Essa palavrinha aí, inscrever-se em vermelho, clique lá, se inscreva. Deixe também o seu like, que é o joinha, né? E ative o sininho. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para a gente alcançar mais pessoas, né? Também eu peço a você, se você quiser, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O link eu vou deixar aqui na descrição. É o grupo referente a conteúdo exclusivo que nós vamos estar passando para aquelas pessoas que vêm fazer parte, tá bom? O texto áureo está em Ester, capítulo 6, versículo 3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Verdade aplicada, o Senhor vela pelos que o teme e guarda os seus caminhos. Os objetivos da lição são 3, né? Nós sabemos. Então, o primeiro é perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. E o terceiro objetivo é entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Então, é muito importante a gente atingir esses 3 objetivos, trazendo uma compreensão mais ampla à mente dos alunos. Porque é magnífico quando a gente vai para uma escola dominical e o professor passa um conteúdo mais amplo e a gente sai dali regozijado. Mas quando o professor fica simplesmente lendo o que já está escrito, aí fica um pouco cansativo. Então, vamos lutar para atingir os objetivos que está aqui na lição, certo? O nosso texto de referência está no capítulo 6 de Ester e o versículo 1 ao versículo 8, que vocês vão estar lendo aí, certo? Nas vossas Bíblias, para a gente ganhar tempo. Eu não vou estar lendo aqui. Leia esse texto de referência que é muito importante. Bom, nesse ponto introdutório, eu quero trazer um texto que está em Isaías, no capítulo 64, e o versículo 4, que vai dizer assim o texto: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, certo? Além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, isso profetizou Isaías. Então, Deus trabalha, veja bem que o tema é Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Então, Deus trabalha em prol da vida do cristão que espera com paciência nele. Salmo 41, versículo 1, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou
certo? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se você está esperando em Deus, Ele trabalha ao seu favor. Vamos agora para o tópico primeiro. A vida muda quando Deus faz parte dela. Quando você entrega a sua vida a Deus e confia nele, algo acontece. E o bispo Abner destaca algo muito importante. Ele diz que a nossa vida é feita de momentos altos e baixos. E isso é uma grande verdade, certo? Abraão, ele tinha uma serva egípcia por nome de Agar. Preste bem atenção nesse acontecimento. Agar vivia momentos bons na companhia de Sara, a sua patroa, e Abraão, o seu patrão, certo? Mas só que chegou um momento difícil na vida de Sara. Então, momentos bons e momentos ruins. Chegou um momento ruim. No capítulo de Gênesis 21, verso 14 ao 20, nós vamos ver Abraão despedindo Agar da sua casa, porque aconteceu ali um conflito, certo? Entre Sara e Agar. Porém, Deus, ele não desamparou Agar. Por que Deus não desamparou Agar? Pelo fato dela ser mãe de um menino que era filho de Abraão. Por isso eu recomendo você ler essa passagem para você entender, certo? Então, veja bem, apesar de Agar não ser judia, nem ela conhecer o Deus Todo-Poderoso, mas Deus, ele muda a vida de Agar, certo? Porque ela tinha um menino, Deus tinha promessa com aquele menino também. No capítulo 21 e versículo 20 do Gênesis você vai ver. Então, Deus socorreu Agar pela promessa que ele tinha com Ismael, filho de Abraão. Então, Deus muda a situação de Agar. Quando nós lemos Esther, capítulo 3 e versículo 13, Mardoqueu é sentenciado à morte, juntamente com todo judeu. Então, o dia mau ali chegou, certo? Chegou junto também a tristeza, mas Deus estava trabalhando no silêncio em prol a vida de Mardoqueu e de Esther e de todo o povo judeu. Porque quando Deus está, algo acontece. Então, Mardoqueu, ele confia e acredita piamente no Senhor. No capítulo 6, versículo 10 e 11 de Esther, Mardoqueu, ele é exaltado. O dia da alegria agora chega para Mardoqueu. Mas vamos mais à frente para a gente entender melhor essa questão. 1.1. A aflição é o solo fértil para o milagre. Veja bem, a aflição é o solo fértil para o milagre. Então, o bispo Abner usa uma linguagem aqui de solo para aflição como um solo fértil. Então, para ter vitória, é preciso pagar o preço, sim ou não? Mas assim, em que sentido? Você tem que renunciar aos seus desejos, suas vontades, tudo aquilo que não agrada a Deus, você tem que renunciar. Você agora não pode mais fazer sua vontade. Lembra o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 2 e versículo 20? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é preciso você passar por algumas aflições da vida, pagar o preço, certo? E manter a sua natureza crucificada para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, no calor da aflição, é preciso algumas coisas importantes, como perseverança, fidelidade, fé, coragem, vigilância, acreditar que Deus está no controle, trabalhando ao seu favor, entendeu? Também entender que a aflição que você está enfrentando é apenas um solo, e esse solo é fértil,
onde você está derramando as suas lágrimas como semente, e essas lágrimas que você está derramando juntamente com a sua oração perante Deus, Deus, ele irá produzir o milagre. Deus irá produzir o milagre, como fez acontecer aqui na vida de Esté e Mardoqueu. Deus trabalhou em prol da vida de Mardoqueu, certo? Por quê? Nós observamos que da aflição Deus produziu o milagre, né? Da aflição Deus produziu o milagre. Então, a aflição é o solo fértil para o milagre. Deixa eu deixar aqui um subsídio importante para você. Veja bem, em Esté capítulo 5, versículo 14, a esposa e os amigos do Amã aconselham a ele que ele faça uma forca, né? E essa forca tinha que ter uma medida de 50 côvados de altura, que isso era para enforcar Mardoqueu, era para matar Mardoqueu. Agora eu faço uma pergunta a você. O que é côvado? Você sabe o que significa côvado? Se a gente for no dicionário Vini, outros dicionários bíblicos, você vai ver que côvado era uma unidade de medida primária, uma unidade de medida primária linear, usada no Antigo Testamento, certo? Isso era um côvado. E o côvado era uma distância do cotovelo a esse dedo aqui, ó, entendeu? O dedo médio. Porém, essa distância, ela variava muito de indivíduo para indivíduo, né? Os antigos usam duas medidas, mas eu quero aqui simplificar para deixar mais claro. Então, assim, variava. Então, veja bem, a medida do meu côvado, que é daqui até aqui, é 44 centímetros, a medida do meu côvado. Então, se eu pegar 50 côvados vezes 44, vai dar 22 metros. Então, essa era a forca, 22 metros de altura, a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu. Uma forca com 22 metros de altura, certo? Então, isso aí foi um subsídio teológico para você ficar mais por dentro. 1.2, Deus está ao seu lado, confie nisso. Deus está ao seu lado, confie nisso, né? Então, veja bem, se Deus está ao seu lado e você precisa confiar, então você tem que acreditar que Ele trabalha ao seu favor. Então, a partir do momento que você confia nele e espera, aí, obviamente, o socorro vem e o milagre acontece. Então, Mardoqueu tinha essa confiança, Esté tinha essa confiança. Alguns judeus tinham essa confiança, nem todos, mas alguns judeus também tinham essa confiança. Então, tanto eu quanto você tem que entender que Deus, ele está no controle de tudo. E tudo que acontece é uma permissão dele, certo? Observe, tem um texto em Lucas muito importante, no capítulo 21, versículo 18, que diz que não perecerá um único cabelo, ou seja, não vai cair um único cabelo da vossa cabeça, se não for por uma permissão de Deus. Né? Isso aqui eu estou acrescentando. Mas só cai um fio da sua cabeça se Deus permitir. Sabe o que significa isso? Isso é o controle total de Deus sobre a vida de seus servos, a vida das suas servas. Sabe por quê? Deixa eu falar aqui. Segundo Lucas, capítulo 12, versículo 7. Sabe por quê? Porque todos os cabelos da sua cabeça, eles estão contados. Todo. Me fala quem é que consegue contar cabelo por fio de cabelo por fio de cabelo. Mas Deus tem a quantidade. Então, aquela forca estava preparada para Mardoqueu. Tinha uma altura de 22 metros, certo? E dá a nos entender, por conta daquela altura, né, daquela forca, toda a cidade ali ia ver a vítima pendurada. E nós entendemos que o Mardoqueu, ele presumia que aquela forca era para ele. Rapaz, aquela forca ali, do jeito que esse homem tem raiva de mim, é para mim, porque ele via aquele ódio, né?
na pessoa do Amã. Então ele deduziu que aquela forca ali foi preparada para ele, certo? Mas qual foi a atitude de Mardoqueu? Deus está ao seu lado, confie nisso. Qual foi a atitude de Mardoqueu? Ele não se atemorizou, certo? O que é que ele fez? Simplesmente confiou, ou melhor, continuou confiando em Deus, pois ele tinha plena convicção que Deus estava do seu lado para lhe dar a vitória, ou cedo ou mais tarde. Deus não chega atrasado, Deus só chega na hora certa, certo? Então, o socorro viria da parte de Deus na hora certa, como o socorro também vai vir na minha vida, na sua vida na hora certa, certo? Esté capítulo 7, você pega aí capítulo 7, versículo 9 e 10, o rei manda enforcar o Amã na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então veja bem, o socorro vem e aquele que armou a forca morreu nela mesma, certo? Vamos agora finalizar esse primeiro tópico. 1.3, o Senhor nunca se esquece de nós, né? Deus está ao nosso lado, confie nisso, e agora o Senhor nunca se esquece de nós. Então vamos pegar aqui Esté, capítulo 2, versículo 21 ao 23, certo? Nós observamos que 2 eunucos da guarda da Porta Real, Bigtan e Teres, eles tramaram assassinar o rei Assuero, certo? Só que essa trama veio ao conhecimento de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu estava na porta. Então, logo imediato, o Mardoqueu ele faz saber a rainha Esté. E a rainha Esté logo falou para o rei sobre a trama dos 2 eunucos em nome de Mardoqueu, né? Disse assim, olha, isso aqui foi o Mardoqueu que avisou que a vida do rei hoje só não foi para baixo porque Mardoqueu viu essa trama e me avisou, e eu estou avisando aqui o rei em nome de Mardoqueu. Então, o rei manda investigar a situação. Investiga esse caso aí para ver se realmente isso é verdade. Investigou o caso foi descoberto. Então, o rei manda enforcar, certo? Os 2 eunucos. E ali escreveram rapidamente os acontecimentos no livro das crônicas. Escreveram rapidamente aquele acontecimento. Agora, o que é o livro das crônicas? O livro das crônicas, citado nessa passagem, era um livro que registrava acontecimentos heróicos, certo? Conhecido como as Crônicas Reais da Pérsia, ou seja, os acontecimentos que ficavam ali nos anais real. Então, rapidamente pegaram e colocaram lá, escreveram. Então, com aquele feito heróico, Mardoqueu deveria ter sido recompensado. Ele deveria ser recompensado pessoalmente pelo rei, certo? Porém, ele não foi. Não sabemos o motivo pelo fato dele não ter sido recompensado pelo aquele feito heróico dele, certo? Mas Deus estava contemplando tudo. Aquele ato heróico de Mardoqueu foi esquecido pelo rei por um bom tempo. Mas está aqui, ó, o Senhor não se esquece de nós. Porém, quem é fiel e confia em Deus, ele trabalha e traz o socorro na hora certa, certo? O Senhor Deus nunca se esquece de um servo fiel. Assim, ele não tinha esquecido de Mardoqueu. O Senhor não esqueceu das suas orações, da sua súplica, daquilo que você fez diante dele, de que você clamou, pediu diante dele. Abra sua Bíblia, em Isaías 49, versículo 15, diz o texto: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que ainda essa mãe não se compadecesse dele, do filho do seu ventre? Aí o profeta usado por Deus diz assim, estão ligando aqui, diz assim, contudo,
eu não me esquecerei de ti, né? Deixa eu tirar aqui o que estão ligando aqui. Deixa eu colocar em modo avião. Esqueci. Contudo, eu não me esquecerei de ti, certo? Então foi isso que o Senhor falou, que contudo não ia se esquecer de ti. Atrapalhou um pouco porque estava ligado, agora eu coloquei em modo avião. Bom, Esté capítulo 6, versículo 1 vai dizer que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então o rei mandou trazer o livro das memórias, né, o livro das crônicas, e se leram diante do rei. Veja bem o que é que Deus faz para socorrer o seu filho, para trazer uma resposta. Deus nunca se esquece do seu. Deus tirou a insônia do rei. Quer dizer, Deus tirou o sono do rei e agora veio uma insônia. Então, naquele livro ali, tinha muitas coisas registradas, certo? Mas por uma providência divina, o servo do rei ali leu mesmo na página que estava o feito heróico de Mardoqueu, ali denunciando a tentativa de assassinato contra o rei, né? Sobre aquela facatrua ali do Bigtan e Teres, aqueles dois eunucos, contra o rei. Leu mesmo ali para o rei, quando o rei pediu para ler, leu mesmo ali. Aí o rei imediatamente faz uma pergunta. E ele diz assim, mas o que fizeram com o Mardoqueu? Aí rapidamente o seu servo responde, nada, nenhuma recompensa ele recebeu, nenhuma recompensa. E no capítulo 6 e o versículo 10 ao 11, nós vamos ver agora a exaltação de Mardoqueu. O rei não, agora vai ter que recompensá-lo. Nós vamos recompensá-lo. O rei ficou pensando consigo, né? Não, agora eu vou recompensá-lo. E o que é que o rei faz? O rei manda chamar Amã, certo? E, deixa eu resumir aqui, e manda Amã vestir o Mardoqueu com o vestido real, colocar a coroa real na cabeça do Mardoqueu, e montar Mardoqueu no cavalo real, e puxar Mardoqueu, certo? No cavalo, pelas ruas da cidade, dizendo a seguinte palavra, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, né, aquele que estava muito exaltado, agora Mardoqueu recebeu uma exaltação. Então, de acordo com Esté, no capítulo 2, versículo 16, e Esté, capítulo 3 e 7, a descoberta de Mardoqueu sobre o assassinato do rei se deu ou aconteceu 5 anos antes desse fato, desse ato heróico de Mardoqueu. Você veja bem, passou 5 anos, mas Deus não se esqueceu de Mardoqueu. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de mim. Deus não se esquece de nenhum filho dele. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que Deus trabalha em favor daquele que confia nele. Sim ou não? Deus trabalha em favor daquele que confia nele. Certo? Mardoqueu confiou em Deus e o socorro veio da parte de Deus trazendo o quê? Uma insônia no rei. O rei perdeu o sono. Certo? Para fazer o quê? Para beneficiar Mardoqueu. Para exaltar a Mardoqueu. Por isso, 1.3 aqui é o Senhor nunca se esquece de nós. Segundo tópico, o agir de Deus é perfeito. Nós agora vamos comentar esse segundo tópico. Bom, Deus age na hora certa e no tempo certo, como eu falei, né? Segundo Pedro 13:8 diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então dá a entender que Deus não está preso a tempo e espaço. Então ele age no momento que ele quer, na hora que ele quer, e eu acredito que é sempre na hora certa dele, no tempo certo dele. Então nós temos que entender que o nosso tempo é o Cronos, certo? E o tempo de Deus é o Kairos, ou seja, Cronos é tempo humano e Kairos é tempo de Deus. Crono vem de cronologia, de cronograma e por aí vai, né? Então, independentemente
se demore ou não para acontecer algo na sua vida, entenda que o agir de Deus, ele é perfeito, certo? É perfeito para nos abençoar, para nos surpreender, para nos dar aquilo que nós precisamos. Então nós temos que saber compreender que o agir de Deus, ele é perfeito e nos leva a descansar em segurança na sua presença. Então, quando nós estamos descansando na sua presença, as inquietações, a ansiedade e tantas outras coisas ruins não faz parte da nossa vida, porque nós estamos descansando. Deus sempre age de forma silenciosa, ou melhor, Deus sempre agiu de uma forma silenciosa na vida do Mardoqueu e da Esté, certo? Mas isso não queria dizer que Deus não estava trabalhando. Esté, Deus constituiu como rainha do Império Persa, né? Nós observamos ali. E o Mardoqueu, Deus o colocou na porta. E sabemos que porta traz um grande significado, tem um sentido simbólico ali. Porque se nós observarmos, porta também simboliza salvação. João 10:9 diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, assim falou Jesus. Entrará e sairá e encontrará pastagem, o Senhor Jesus Cristo falou. Então, foi pelo fato do Mardoqueu, ele estar na porta, que houve o livramento de assassinato contra a vida do rei. Então, foi pelo fato também de Esté ser rainha, que veio a notícia ao rei em nome de Mardoqueu, que Bigtã e Teres estavam tramando a morte do rei. Então veja bem, Deus estava trabalhando silenciosamente, mas colocou Esté no trono como rainha e colocou Mardoqueu na porta. E ali houve uma noite de insônia sobre o rei, né? E o rei pediu para ler os acontecimentos reais, o que se passava no seu reino, e foi noticiado ali ao rei que o Mardoqueu tinha descoberto uma trama de assassinato contra a vida do rei, certo? E o rei resolveu compensá-lo. Por que eu estou novamente tocando nisso? Porque o agir de Deus é perfeito. Observe aí esse trabalhar de Deus para abençoar Mardoqueu, um trabalhar extraordinário. Então, para nós que somos cristãos, entender e compreender que o agir de Deus é perfeito, quando a gente entende isso se torna de fundamental importância para nós, certo? Por quê? Porque isso vai nos fazer uma dinamite na mão do Deus Todo-Poderoso. E nada, absolutamente nada, vai nos parar na caminhada. A tristeza não vai parar você, o desânimo não vai parar você, o disse-me-disse não vai parar você, nada vai te parar porque você agora é uma dinamite na mão de Jeová. Amém? Vamos agora para 2.1. Nunca deixe de honrar o Senhor. Outro ponto muito importante, nunca deixe de honrar o Senhor. Então, diante de um decreto de extermínio contra Mardoqueu, contra Esté e todo o povo, Mardoqueu continuou honrando ao Senhor, certo? Ele não deixou de ser um servo pela situação que estava enfrentando, mas continuou firme, acreditando no perfeito trabalhar de Deus, no perfeito agir de Deus, no perfeito agir do povo judeu. Ele continua acreditando. Nunca deixe de honrar o Senhor. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos situações difíceis, situações complicadas, como desemprego, complicações na saúde, que o médico fala aqui, olha, só um milagre de Deus, e tantas coisas vêm para nos derrubar, para nos deixar de cabisbaixo, para nos deixar prostrado, né? Porém, nós que servimos ao Senhor com amor, com santidade e devoção, nós sabemos que Deus está no controle de toda a situação, Deus está no controle de tudo. E tudo é uma permissão dele, certo? Muitas das vezes, para nos trazer amadurecimento, um amadurecimento
espiritual, para que nós venhamos ter uma experiência mais profunda com Ele, uma experiência mais poderosa com Ele. Lembra de Jó? Jó, em meio a uma situação tão difícil, a uma situação terrível, não desonrou, nem desistiu de Deus. Se você for ler Jó no capítulo 7, versículo 5, ele diz que a carne dele estava vestida de bicho. Veja a situação de Jó. Porém, Jó continua com a sua fé inabalável. Aquela chaga que veio sobre Jó agora estava fedendo sobre o seu corpo. No capítulo 31, no versículo 34, ele diz assim: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, né? Aí ele fala assim, ó, mas eu me cale e não saia da porta, ou seja, eu continuo acreditando no Deus vivo, eu continuo confiando no Deus vivo, mesmo estando nessa situação, mas eu continuo acreditando no agir perfeito de Deus. No capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei eu que o Senhor tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora eu sei que toda essa situação que eu estou passando foi uma permissão do Senhor para me trazer amadurecimento, para me trazer mais confiança a Ti. Então, que nós venhamos ser como esses homens que em meio a tanta luta, a tantos problemas, não desonraram a Deus, mas aprenderam cada vez mais a confiar, a acreditar no Deus Todo-Poderoso, certo? Então, nunca deixe de honrar ao Senhor. 2.2, quem honra a Deus é por ele honrado. Então, quem honra a Deus é por ele honrado. Então, não tem como Deus agir, certo? Na vida de uma pessoa que não honra Ele. Não tem como. Devemos honrar a Deus em todo o nosso modo de viver. Nós temos que honrar a Ele, seja andando, seja conversando, seja no trabalho. Em todo modo de viver nós temos que honrar Ele. Nós temos que entender que as consequências da vida vêm naquelas pessoas que faz as coisas fora da orientação de Deus. Nós temos alguns homens da Bíblia Sagrada que foram penalizados por não honrar a Deus. Nós temos situações de pessoas que estão sendo penalizadas, que estão colhendo as suas consequências porque não honraram a Deus. Nós temos um caso específico, que é o caso de Simei, né? Simei praguejou a Davi, amaldiçoou a Davi. E no primeiro Reis, ali mais ou menos, no capítulo 2, versículo 36 ao 46, Salomão, já no trono, ele manda que Simei edifique uma casa em Jerusalém. Diz: ó, Simei, você edifica uma casa em Jerusalém, você não sai de lá, você fique lá, porque no dia que você sair de lá, Simei, você vai morrer, certo? E Simei, ele concordou com aquela conversa, com aquela palavra do rei. Disse: não é boa essa palavra. Concordou. Então foi lá, edificou uma casa em Jerusalém e habitou naquela casa mais ou menos 3 anos. 3 anos. Então, passando 3 anos, né, 2 servos de Simei fugiram. Eles foram para Gade, foram para uma cidade. Aí falaram para Simei que o servo dele tinha fugido. Até os servos fugiu, né, te deixaram sozinho aí, fugiu. E Simei ficou agora meio preocupado, Simei ficou meio atônito. Mas só que tem uma palavra do rei para ele não sair de Jerusalém, porque Jerusalém é casa de bênção. Aí imediatamente Simei, ele aborda seu jumento e vai para Gade buscar seus servos. Trouxe de volta a Jerusalém. E logo Salomão, ele ficou sabendo daquele procedimento de Simei. Salomão mandou chamar Simei e disse assim: Simei, eu falei para você que era para você edificar uma casa em Jerusalém. E você achou boa aquela palavra. Você tinha que habitar lá, você não poderia sair de lá. E te avisei também que no dia que você saísse de lá, você ia morrer. Você ia morrer, Simei.
E você concordou com tudo, você concordou com aquela palavra, você concordou com o que eu falei com você. Então, pelo fato de Simei ele não honrar a palavra do rei Salomão, não honrar o rei Salomão, Simei ele foi morto, certo? Simei ele morreu. Então, quem honra a Deus, por ele é honrado. Salomão aqui tipifica Deus. Enquanto Simei estava na presença e honrando Salomão, ele tinha vida, certo? Depois que ele sai da presença, depois que ele desonra a Salomão, ele morre. Isso aqui traz um sentido de morte espiritual, traz um sentido de tantas coisas ruins que vêm para a vida da pessoa, porque a pessoa não honra, porque a pessoa não valoriza, porque a pessoa não preza a pessoa de Deus. Existem muitos cristãos hoje mortos espiritualmente, porque não têm honrado a Deus e estão saindo fora da presença de Deus, estão andando pelo mundo sem direção, estão andando errante, porque a única pessoa que caminha, um cristão, é o Espírito Santo. Então, nós observamos, mudando agora de assunto, que por conta da fidelidade de Esther e de Mardoqueu, Deus ele deu livramento para os judeus, né, que estavam ali no Império Persa. Então, Esther honrava a Deus, Mardoqueu honrava a Deus e Deus trouxe livramento. Vamos finalizar agora esse tópico 2, 2.3. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Então veja bem, o que significa ter confiança em Deus? Para você, o que é ter confiança em Deus? O que é? É confiar em um salário que vai receber no final do mês? Ter confiança em Deus é não duvidar diante dos obstáculos, certo? É ser como um rochedo diante de uma tempestade, certo? E também a pessoa não se embaraçar com as coisas desta vida que vem para nos tirar o foco, não se embaraçar com situações que vão surgir nos dias maus. O Salmo 125 nos lembra muito bem, verso 1, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião. E essas pessoas não se abalam, mas elas permanecem para sempre, elas permanecem intactas. Não é a situação extrema que vai tirar ela da presença do Senhor, ela continua honrando o Senhor, continua sendo fiel no que diz respeito, certo? A não apoiar coisas ruins que venham perverter o seu coração. Provérbio 3 e 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, ou seja, a pessoa que confia em Deus, ele não confia 100% no salário que ele recebe, ele confia 100% em Deus. Então, confiar no agir de Deus é depositar a fé nele, é confiar com toda a força nele. Confiar em Deus está ligado a ter paciência, a esperar o agir de Deus no momento certo, ter paciência. Jeremias 17:7, o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança dessa pessoa não está num vereador, não está num deputado, não está num governador, não está em ninguém. A esperança máxima dele está em Deus. A esperança não está apoiada em promessa terrena. A esperança desta pessoa é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. A esperança de Mardoqueu e de Esther é o Senhor. Por isso, mediante aquela situação, ele manteve a sua postura, confiando no Deus de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Então, neste segundo tópico, nós aprendemos que quando nós depositamos, meus irmãos, a nossa confiança em Deus e nós compreendemos, certo? Que o agir dele é perfeito para nossas vidas, as coisas começam
tudo indo bem. As coisas começam tudo indo bem. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Também nós aprendemos nesse segundo tópico que honrar ao Senhor faz toda a diferença para o seu agir na nossa vida. Isso é muito importante. Então aprenda a confiar mais no Senhor. Você pode dizer, pastor, eu confio em Deus. Amém. Continue confiando mais, certo? Independentemente de quanto você recebe por mês, mas não deposite a sua confiança nos 10 mil, no 20 mil, ni 1.000, ni 2.000, ni 5.000 que você recebe por mês. Deposite a sua confiança 100% em Deus, porque a confiança em Deus faz toda a diferença. Não é o salário que vai fazer a diferença, não é o teu emprego que vai fazer a diferença, porque isso daí são coisas que Deus entregou nas tuas mãos para você saber administrar, para você saber lidar com essas situações. Isso daí foi Deus que entregou a sua vida. Esse terceiro tópico nós vamos praticamente recapitular o que falamos aqui. Veja bem, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Deus, ele não tinha esquecido de Mardoqueu, certo? Enquanto a mãe estava contando vitória, Deus estava honrando a Mardoqueu, né? E isso a gente já comentou no capítulo 6 de Esther, que o rei entra em uma insônia terrível, porque Deus queria abençoar um dos seus filhos, certo? E para Deus fazer isso, Deus tira ali o sono do rei para dar vitória a Mardoqueu. Então, nós observamos Deus tirando o sono do rei para honrar ao seu servo Mardoqueu. Então, no 1.3, eu expliquei esse fato melhor, certo? Então, vamos agora para o 3.1. Não importa o período que passar, mas a vitória, ela chega, a vitória ela vai chegar, a vitória ela vai vir, independentemente do tempo, né? Tem uns teólogos que falam que passaram 18 anos para Mardoqueu ser honrado pelo rei, ali pelo menos um dia, né? Porém, de acordo com Esther, você analisa aí Esther capítulo 2, versículo 17. Pega também Esther, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ver ali que foi 5 anos que passou para Deus honrar o Mardoqueu. Então, o importante é que Deus não esqueceu de Mardoqueu. Passou 5 anos, porque tem aí as datas precisas nesse texto que eu lhe dei. Mas Deus honrou o Mardoqueu. Capítulo 2, 3.2, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. O oponente não impede a honra a Mardoqueu. Então, no contexto histórico, vimos Amã recebendo uma posição bem elevada, né, pelo rei Assuero ali. Porém, a posição de Amã não impediu de Mardoqueu ser honrado. Não, independente, deixa quem quiser crescer, porque o que Deus tem contigo é contigo, certo? Então, veja bem, nós entendemos que quando nós confiamos no Senhor, né, com todas as nossas forças, Deus, Ele não nos desampara. Ele traz o socorro na hora exata, na hora certa. Vamos agora concluir aqui, 3.3, Deus é poderoso para desfazer as ciladas. Deus, Ele é poderoso. Então, veja bem, Esther, capítulo 5, versículo 14, a forca já estava preparada para Mardoqueu. Era uma forca ali com 22 metros de altura. E todos os moradores da cidade davam para ver o tamanho do comprimento daquela forca, certo? Porém, Deus desfez a cilada. Independente quem esteja tramando para a sua vida, Deus está desfazendo cilada.
Se o inimigo está tramando contra você, Deus está desfazendo cilada. Então, vamos continuar esse comentário na lição de número 10, onde nós vamos ver essa continuação desta lição 9. Então veja bem, independente quem esteja tramando contra você para não ver o seu sucesso, para não ver o seu crescimento, mas se você acredita, se você confia, se a sua vida está pautada em Deus, isso não vai impedir de você receber a sua vitória. Amém? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Deus abençoe sua vida e Deus te guarde.